Hiperfocus Volume 3. Eu já abordei uma visão geral, já falei da minha fixação por carros, e o assunto de hoje é um assunto que eu queria passar rápido, sabe? Porque essa semana tá bem atarefada para mim. Eu sei que é chato que o vídeo esteja saindo na terça-feira e não na segunda-feira, que é o combinado, mas é assim, eu sei que vocês vão me compreender que tá muito difícil essa semana para mim. Tá complicado pra caramba essa semana para mim. Tá cheio de coisa para fazer essa semana para mim. Sim, galera, é isso aí. Eu realizei um dos meus sonhos de consumo relacionados ao meu hiperfoco mais característico, videogames. Como vocês podem ver, eu comprei o novíssimo Nintendo Switch 2. E sim, você pode estar pensando nesse momento. Ah, você vai falar de hiperfoco, então com certeza você vai falar que isso aqui foi uma compra responsável, né? Toda compra relacionada ao hiperfoco é uma compra irresponsável. Nós estamos tentando fazer isso aqui para saciar uma voz na nossa cabeça falando que a gente tem que viver por isso aqui, tem que trabalhar por isso aqui. É aquilo que faz o hiperfoco ser algo que cause prejuízo. Porque existe uma frase muito inteligente que o meu colega Deco Machado falou, que é o seguinte: se não está causando prejuízo, não é hiperfoco. E eu não estou falando nem do prejuízo financeiro, né? Que isso aqui foi caro. Eu estou falando do prejuízo social. Deixa eu botar ele aqui para não quebrar ele, né? Bom, como funciona o meu hiperfoco em videogames? É o hiperfoco mais característico que os meus familiares e amigos conhecem. É um hiperfoco que começou quando eu tinha só 5 anos de idade, lá no longínquo 1993, quando meu pai chegou do trabalho carregando um Mega Drive dentro da sacola e colocou para todos nós jogarmos. Tinha o jogo Sonic 2, eu me lembro como se fosse ontem. Foi ali que começou uma coisa que simplesmente desbloqueou várias áreas do meu cérebro, várias coisas, várias motivações para eu consumir aquela mídia relativamente nova, aquela mídia que engatinhava, mas que já arrumava para ser algo tão estrondoso, mais do que a indústria cinematográfica hoje em dia, até gaguejei. Naturalmente, como tudo na época, o meu pai não via com bons olhos, e isso era uma coisa comum de outros pais, porque jogos eletrônicos era tratado como um problema, era tratado como algo que não era compreendido. Para vocês terem uma ideia, em 1993 não existia órgão de classificação etária para jogos. Era uma coisa muito nova para a sociedade inteira. Aquilo era tratado como brinquedo, aquilo era tratado como uma atividade que não envolvesse esforço físico e tal, não era tratado como mídia, como propriedade intelectual do jeito que é hoje. Então era tudo muito confuso, especialmente para os meus pais e para mim mesmo, que eu não sabia que eu era autista naquele tempo, que falava que achava estranho, meu Deus, o Fabrício já era aficionado por televisão, agora que ele vai ficar mais aficionado ainda. Eu convivi com esse Mega Drive por bons anos. Infelizmente, ele parou de funcionar em 1997, mas não demorou muito para que em 1999 o meu pai aparecesse com outro videogame na sacola voltando do trabalho. Dessa vez, um Super Nintendo que ele tinha ganhado numa rifa. E que ele vinha até com o jogo Donkey Kong 3, mas existia um jogo que eu já tinha jogado antes na casa de amigos e que eu queria muito voltar a jogar, Super Mario World. E aí que você deve imaginar, deve sair daí a inspiração para o nome desse canal que você está vendo, deve sair daí toda a minha fixação por Nintendo, né? Porque é comum que autistas com hiperfocos em games como eu sejamos fãs da Nintendo, não necessariamente nessa era, né? Claro, mas é uma coisa curiosa de se notar. Teve prejuízo? Claro que teve, né? Vou falar antes e vou repetir aqui quantas vezes for necessário. Se não causa prejuízo, não é hiperfoco. Só que no caso dos games é uma coisa facinho de confundir com vício. Meu pai que diga. Meu pai que ele já tinha um jeito meio truculento e meio exagerado de lidar com os problemas que eram relacionados a mim, ele me tratava de forma muito agressiva sempre que eu precisava, quer dizer, sempre que ele precisava da minha atenção e eu estava ali distraído naquela coisa que me deixava tão satisfeito, me cercava, eu ficava tão feliz fazendo aquilo, nunca ficava bravo.
comparado com hoje, que eu descobri que eu sou um pouquinho competitivo demais, né? Se é que vocês me entendem. Mas aquilo me deixava feliz, me deixava entretido, fazia eu pôr a minha cabeça para funcionar. Só que quando chegavam os boletins da escola, aí é que o caldo entornava. Eu tinha, sim, um prejuízo escolar relacionado aos videogames. Hoje eu sou adulto, eu reconheço isso. Mas na época eu não reconhecia. Na época, eram essas características de hiperfoco que, por conta de eu não saber que eu era autista, eu nem mesmo sabia explicar. E isso continuou na adolescência, na idade adulta, na minha idade atual. E assim, era algo que sempre deixava o meu pai perplexo. Ele realmente achava que eu era viciado, que eu só me dedicava àquilo. Mas a linha tênue que separa o vício do hiperfoco é a seguinte: o viciado ele vai investir cada tostão que cair na mão dele para sustentar esse vício, para sustentar as descargas de dopamina que aquela coisa vai induzir no cérebro dele. Já o hiperfoco, a pessoa fica naquilo por satisfação, por sentir que aquilo faz bem. Mas fora disso, ela sabe de tudo que está acontecendo ao seu redor, sabe que uma hora vai ter que parar, sabe que uma hora as pessoas vão achar estranho. O viciado não tem esse senso, o hiperfocado tem. Mas assim, é uma linha muito tênue, é realmente difícil distinguir um vício de um hiperfoco. No meu caso foi ainda mais complicado, né? Vocês sabem o histórico aí. Eu não vou abordar esse histórico envolvendo meu pai, porque eu não quero pesar o clima aqui. Mas eu sempre gostei de videogames e quando eu cheguei na idade de poder trabalhar, eu pus na minha cabeça que a primeira coisa que eu compraria com o meu salário seria um videogame e o meu pai não poderia dar um relinche sobre isso. Não poderia reclamar, não poderia fazer nada, ele respeitaria que eu estaria ali ganhando o meu dinheiro e comprando as coisas para mim. No primeiro emprego que eu tive, que foi serviços informais aí para um lava rápido, eu juntei meu dinheirinho ali, suado, que eu era pago por dia, mas eu juntei e comprei ali um GameCube, né? Um GameCube usado, custou R$ 390, mas eu comprei porque eu queria realizar isso de qualquer jeito, e é uma coisa que eu fazia a minha mãe, meu pai, meus irmãos reconhecerem, é que eu era muito esforçado para juntar dinheiro. O que eles não tinham ideia é que por trás desse esforço de guardar dinheiro, de saber aplicar bem as coisas, existia ali um hiperfoco que eu queria nutrir, custe o que custasse. Eu comprei esse videogame, depois que eu saí do Lava Rápido e comecei a trabalhar no meu emprego atual, eu usei o meu primeiro salário para comprar uma televisão e ter aonde eu instalar esses videogames sem depender da televisão da sala ou da televisão dos quartos dos meus irmãos. E assim eu fui moldando a minha independência. E quando eu decidi comprar esse Switch 2 aqui, foi meio que um grito de independência, né? Eu cheguei a escrever no Facebook. Foi um grito de independência desses 3 anos, desde que eu comprei esse apartamento e comecei a morar aqui, que eu estava me privando de várias coisas só para dedicar a sustentar esse grande sonho de consumo que eu realizei aqui, que é o meu apartamento. Esse espaço para me chamar de meu, esse espaço onde ninguém gritaria comigo, esse espaço onde eu teria ali alguma paz e as pessoas que se envolveriam comigo seriam só aquelas pessoas que fazem parte do meu suporte, aquelas pessoas que me dão previsibilidade, que me dão conforto, que você já conhece bem. Eu sempre falo deles aqui. Minha mãe, minha irmã, meu cunhado e futuramente meu sobrinho, que a minha irmã está esperando. E finalmente chegou a hora de realizar esse sonho. Eu falei para todo mundo, falei em voz alta para os meus familiares: eu vou comprar esse videogame, porque faz muito tempo que eu não me dou nenhum mimo. 3 anos, 3 anos só pensando em moldar todo o meu espacinho aqui, em comprar esse apartamento e deixar ele da minha cara. E agora que eu finalmente tenho um alívio financeiro, eu vou comprar. Alívio financeiro esse proporcionado por vocês que doaram aqui para o canal, que fizeram compras nos meus links de afiliados do Mercado Livre, e até vocês que simplesmente se inscreverem, deram um joinha, interagiram aqui embaixo nos comentários. Vocês ajudam pra caramba, vocês fazem parte do meu suporte também. Vocês me dão confiança para poder vir aqui, erguer a cabeça e conquistar esses sonhos de consumo aqui. Porque vocês devem lembrar, lá quando eu voltei no canal, queria comprar um PlayStation 5, né? Queria que vocês me doassem para eu poder realizar esse sonho de consumo do PlayStation 5. Mas aí a Sony foi fazendo algumas decisões questionáveis aí com o console dela. E aí, em janeiro de 2025 a Nintendo anuncia que o Switch 2 é real. E aí eu fiz um esforço, comecei a juntar uma grana desde então
E aí, quando saiu um jogo Donkey Kong Bonanza, eu decidi, eu vou comprar esse videogame. Eu vou vender o meu Switch, que até então vinha me oferecendo aí boas horas de diversão, desde que eu morava na minha casa antiga, ainda quando eu morava junto com os meus pais, e vou realizar esse sonho do Switch 2, né? Porque dá para transferir os dados de um console para o outro. Eu falei, vou aproveitar. Aí pensa, olha tudo que eu falei a esse ponto, todo esse esforço que eu dediquei só por causa de um videogame. Tudo isso é o meu hiperfoco agindo. É o meu hiperfoco assumindo o controle das minhas funções executivas e fazendo eu investir dinheiro em algo que, se a gente parar para pensar friamente, não vai ser tão importante para mim. O que é realmente importante para qualquer ser humano é simplesmente garantir a sua subsistência e seu sustento. Mas uma hora a gente precisa de ter lazer. E essa parte do meu hiperfoco em games é a que mais grita na minha cabeça e que me prontificou a comprar o Switch 2. Então, mesmo que não pareça, isso é uma forma de prejuízo. Imagina se eu estivesse usando todo esse pensamento, toda essa habilidade executiva para coisas que realmente vão importar para mim no futuro. Por exemplo, me empenhar mais no trabalho, investir mais aqui no meu apartamento, ou até mesmo procurar algum curso, alguma atividade física para fazer. Mas meu cérebro preferiu direcionar todas as minhas funções executivas para os esforços de comprar um videogame. Esse é o prejuízo que o hiperfoco pode causar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu falei, eu queria terminar rápido porque eu tenho bastante coisa para fazer, né? Desculpa, gente. É o meu hiperfoco dominando. Eu espero que vocês compreendam. Eu não resisti, eu tive que fazer esse vídeo desse jeito. Bom, então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê um joinha, porque isso ajuda no impulsionamento do vídeo, interaja aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que eu deveria falar sobre games aqui no canal? Manifeste isso também nos comentários, que isso vai ser muito importante para vocês. Se você quiser ajudar com o meu sustento, com a melhora da infraestrutura aqui dos vídeos e também para eu comprar mais joguinhos aqui para o meu Switch 2, chave Pix aqui embaixo para fazer a doação do valor que você quiser. Até 1 centavo vai me ajudar. O importante é que você esteja ajudando e que você vai garantir que eu não morra de fome, que eu também tenha bastante jogo para jogar. Por último, me siga aqui nas minhas redes sociais, lá vocês vão ter um contato mais direto comigo, saber opiniões que eu normalmente não manifesto aqui no canal. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Até lá! Vamos jogar pra caramba agora!